Cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola bíblica. Como semanalmente nós temos o costume de ministrar aqui para os irmãos, nós queremos já pedir aos irmãos que acompanham o nosso trabalho, que se identificam com o nosso trabalho, que têm sido edificados pelo nosso trabalho, que se inscrevam no nosso canal e compartilhem também as nossas publicações. Nós temos já o trabalho Sola Escritura já há alguns anos. Começamos com uma página no Facebook, logo a seguir um grupo no WhatsApp, e daí nós estamos utilizando outras plataformas, como plataformas de vídeos, como o Quai, o Instagram, ainda que é a plataforma que menos usamos, mas estamos aí proclamando o Evangelho do Reino. Nós temos também, como lema desde o princípio do nosso trabalho, tendo como base os 5 solas, somente as Escrituras, sola Escritura, somente Cristo, solos Christus, somente a fé, sola fide, somente a graça, sola gratia, e a glória somente a Deus, soli Deo glória. E esses 5 pontos, que também são conhecidos como os 5 pontos da Reforma Protestante do século XVI, as 5 bases doutrinárias em que os reformadores se apoiaram para fazer a reforma, que nortearam a reforma religiosa, e também nós temos como lema as palavras de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta pequena e breve introdução, para que os irmãos conheçam um pouco mais deste ministério que nós temos já trabalhado há alguns anos, proclamando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, sempre buscando ensiná-la, ministrá-la, expor as Escrituras com a maior fidelidade possível, dentro, claro, das nossas limitações. Tendo dito isso, nós vamos para a nossa escola bíblica e em breve nós estaremos trazendo algumas palavras para os irmãos aqui, até mesmo sobre os 5 pontos da Reforma Protestante, para que os irmãos se interem um pouco mais do nosso trabalho, o que nós cremos, e também algumas outras ministrações. Estamos também, o Grupo Sola Escritura, com uma parceria com o Sistema ODC de Comunicações, aonde estamos auxiliando na web rádio ODC, uma web rádio com conteúdo 100% cristão, louvores, reflexões, pregações da palavra, as nossas escolas bíblicas também, todo domingo, são retransmitidas na web rádio, e podemos assegurar para os irmãos que é um conteúdo cristocêntrico e bibliocêntrico. Também, o Sistema ODC de Comunicações tem também uma web TV, já com conteúdos um pouco mais diversificados, mas também, na sua maioria, voltado a um conteúdo cristão. Temos também alguns documentários, entrevistas, mas sempre tendo como
principal objetivo informar aos irmãos, situar aos irmãos dentro de alguns acontecimentos proféticos. Inclusive, a nossa lição de hoje ela vai tocar bastante nesses assuntos de profecias, porque hoje vamos estudar os livros proféticos, encerrando aqui as subdivisões do Velho Testamento, do Antigo Pacto à Antiga Aliança. Nós já vimos o Pentateuco, os 5 livros da lei, ou aquele que os judeus chamam de a Torá. Nós vimos os livros históricos e poéticos e hoje os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Quero convidar os irmãos, como é nosso costume, vamos fazer uma oração de início para, após esta oração, entrarmos na nossa lição propriamente dita. Pai bendito, em nome de Jesus, clamamos mais uma vez pela tua misericórdia. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, a santificação da nossa vida. Queremos, Senhor, viver em santificação, porque o Senhor nosso Deus é santo. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos ilumine o nosso entendimento nesta lição, para entendermos a revelação escrita. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos indo hoje para a lição de número 10. Eu gostaria até de relembrar aos irmãos que nós usamos, tendo como base, esse primeiro trimestre e o segundo trimestre também teremos como base as revistas das lições trimestrais da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste primeiro trimestre, estamos vendo sobre a supremacia das Escrituras e, no segundo trimestre, estudaremos sobre o Sermão da Montanha. A nossa lição, de número 10, traz como título As profecias despertam e trazem esperança. O nosso texto áureo está no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. A nossa verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A nossa leitura bíblica em classe estão no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 a 10. No livro do profeta Joel, capítulo 1, dos versos 1 a 3. E Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 a 3 também. Em Jeremias, capítulo 1, verso 4, até o verso 10, nos diz assim: Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor:
Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Agora a nossa leitura no livro do profeta Joel, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Agora a nossa leitura no livro do Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bendito seja Deus. Eu quero passar para os irmãos aqui um pequeno resumo do nosso plano de aula, para em seguir entrarmos de vez na nossa lição desta escola bíblica. Nesta lição estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento e ou fortalecimento da fé e da esperança. Dada a sua importância, estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e menores que se dirigiram aos hebreus e às outras nações. Também veremos o conteúdo de Apocalipse, visto que se trata de uma mensagem profética direcionada à Igreja de Cristo. Meus irmãos, nesta introdução do nosso plano de aula, eu já queria esclarecer algo para os irmãos. É a diferença do ministério profético do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, para o ministério de profeta na Nova Aliança, no Novo Pacto, no Novo Testamento. E por que nós precisamos fazer essa diferença? Porque por falta de informação, por falta de conhecimento bíblico, as pessoas às vezes generalizam, como se o ministério de profeta no Novo Testamento, nos dias, nas operações do Espírito Santo no meio da igreja, fossem iguais ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, e não são. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que a lei e os profetas duraram até João. Porque a característica do ministério dos profetas do Antigo Testamento se encerra em João. Algumas razões para isso. Mas uma delas, e que deve ser levada em conta, é que na Antiga Aliança, Deus falou ao seu povo através dos profetas. O profeta, ele era o porta-voz de Deus. O Espírito Santo de Deus descia sobre o profeta, o inspirava e ele falava em nome do Senhor. Os profetas também redigiram
a maior parte da escritura sagrada, do cânon sagrado do Velho Testamento. Então, um dos objetivos do ministério do profeta era registrar a palavra de Deus. Tendo dito isso, nós vamos esclarecendo para os irmãos aqui esses pontos importantes e também esclarecendo que no Novo Testamento o ministério do profeta ele está mais ligado a uma função ministerial, a um dom ministerial. Por isso que nós vemos poucos registros deste ministério no Novo Testamento. Tendo explicado isso, nós daremos sequência aqui. Os objetivos da nossa lição, os dois principais são, o primeiro deles, destacar a atuação ministerial de Isaías e Jeremias, Ezequiel e Daniel. O segundo objetivo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas. E, por fim, na conclusão da nossa lição, nós veremos que a profecia bíblica é uma mensagem de despertamento e ou esperança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os profetas menores, que são no número de 12, vão de Oséias a Malaquias. No Novo Testamento, apenas o livro do Apocalipse é classificado como profético. Nós já tínhamos ministrado isso e ensinado em lições anteriores desse tema, a supremacia das Escrituras. Nós já tínhamos falado algo sobre isso, que quando nós explicamos a subdivisão dos livros do Novo Testamento, nós esclarecemos que o único livro profético do Novo Testamento era o livro do Apocalipse. A mensagem do livro de Apocalipse desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso primeiro tópico, os profetas maiores. Subtópico 1, os profetas e a profecia. A palavra grega, profetês, significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é Nhambi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos. Isaías 37, do 5 ao 7, 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou do futuro. Gênesis 27, Apocalipse 1, 19. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus 1, verso 1. Aqui eu queria esclarecer para os irmãos, complementar a explicação introdutória da diferença do ministério de profetas do Velho Testamento para o ministério de profetas no Novo Testamento. Esse texto de Hebreus 1:1 já nos deixa claro. E nós, comparando com aquele texto que nos diz que a lei e os profetas duraram até João, vigoraram até João,
E que, por último, Deus falou antigamente, muitas vezes e de várias maneiras, pelos profetas. Porém, nos últimos dias, Deus nos falou através de seu Filho. Então, profecias nos moldes do Velho Testamento ficaram em João Batista, porque a partir do encerramento do ministério de João Batista, quando Jesus inicia seu ministério, alguns entendem que Jesus iniciou seu ministério propriamente dito após a morte de João Batista. A partir dali, a regra para Deus falar não é mais por profetas. A regra para Deus falar é através de Cristo. Deus continua falando, usando homens e mulheres, em alguns momentos muito específicos. Na maioria das vezes, Deus usa seus profetas na exposição das Escrituras Sagradas, porque a palavra profética é proferida no Novo Testamento, é ensinada no Novo Testamento, descrita no Novo Testamento, se refere principalmente à exposição fiel das Escrituras Sagradas. Então, a regra para Deus falar no Novo Pacto, no Novo Testamento do período da igreja, é pela palavra de Deus. É muito comum, eu já vi muito pessoas ficarem decepcionadas. Há pessoas que preferem, inclusive, quando elas vão pedir uma oração, elas procuram, normalmente, uma pessoa que tenha este ministério de profeta, que às vezes Deus pode revelar a sua vontade. Mas isso, meus irmãos, no Novo Testamento é exceção. A regra é Deus falar através da palavra. O problema, e por que a Igreja de Cristo, nesses últimos tempos, ela tem entrado em grande dificuldade, em grande conflito? Porque Deus falar através da palavra deixou de ser regra e passou a ser exceção. Em grande parte das igrejas, das comunidades cristãs, a regra se tornou Deus falar através de profetas, através de profecias. Tanto que quando tu proclama um convite, uma proclamação, uma convocação para um culto de ensino da palavra, uma escola bíblica, há raríssimas exceções, mas normalmente poucos participam da escola bíblica, de um culto de ensino. Agora, quando é anunciado que vai estar uma pessoa, um ministro, que tem essa característica ministerial de revelação, as igrejas lotam, as reuniões lotam, abarrota de gente, como se fosse regra Deus falar através dessas manifestações, mas não, a regra é Deus falar através da Escritura, e a exceção é Deus falar através de profetas. E volto a dizer, os profetas do Novo Testamento é mais um dom ministerial do que o ministério dos profetas do Antigo Testamento. Os ministérios dos profetas no Antigo Testamento, aos moldes do Antigo Testamento, não existem mais. Subtópico 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino, Isaías 5,13. Predisse o retorno de Judá do exílio, Isaías 48:20.
e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, Isaías 7,14, sua descendência de Davi, Isaías 11,1, e seu ministério libertador, Isaías 61, 1 e 2. Jeremias, igualmente, vaticinou a queda de Judá por causa dos pecados. Jeremias 1, 16. Anunciou a restauração do remanescente, Jeremias 50, 19 e 20. E a chegada de Cristo como um renovo de justiça, Jeremias 33, 15. Nas Lamentações de Jeremias, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Lamentações 1, verso 2 e Lamentações 5, verso 1. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Louvado seja o nome de Deus. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos que o objetivo principal dos ministérios dos profetas era advertir o povo, incentivá-los, motivá-los através da exposição da palavra de Deus, da vontade de Deus, para que o povo se arrependesse de seus pecados. E mesmo quando o povo não se arrependia de seus pecados, o juízo era proclamado, o juízo se cumpria, mas muitas das vezes, quando em uma situação de apostasia, de juízo, de sofrimento, como foi o cativeiro babilônico, ao recordarem das palavras, das profecias enunciadas pelos profetas, o povo se voltava ao arrependimento, muitas vezes fazendo menção destas profecias, como Daniel faz menção da profecia de Jeremias, que o cativeiro daria 70 anos. Quando Daniel entende pelas profecias que os 70 anos tinham se cumprido, ele vai e faz, então, uma oração célebre, uma das orações mais bonitas da Escritura Sagrada, onde ele começa com confissão de pecados, porque ele entendeu que os 70 anos tinham se cumprido, e era momento de Deus fazer com que o seu povo, o remanescente de Judá, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, retornassem para a sua terra. O subtópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, Ezequiel 2,4. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro, Ezequiel 2,3. Lembrar que a restauração requeria arrependimento, Ezequiel 3, 20 e 21. E prenunciou a Cristo como pastor e rei, Ezequiel 34, 23 ao 24. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte, Daniel 5, 29. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, Daniel 9, 2, e passou a clamar por misericórdia, Daniel 9, 19. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Daniel 9, do 24 ao 27. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, um pequeno comentário sobre esse subtópico 3. Vimos a diferença aqui, que nós já tínhamos falado em ensinos anteriores, que Ezequiel e Daniel profetizaram no mesmo tempo, porém em locais diferentes. Daniel profetiza na corte do rei da Babilônia, onde ele tinha outros companheiros, como 3 amigos que a palavra nos cita. Misael, Ananias e Azarias. E também
Ezequiel profetiza na mesma época, porém, ele profetiza entre os cativos. E em tudo isso, nos mostra a grande e infinita misericórdia de Deus. Que mesmo quando Deus permite um juízo, porque o seu povo, seus servos e suas servas não obedecem seus mandamentos, vem sobre ele o juízo, a maldição peculiar àqueles que desobedecem à palavra, ainda assim, Deus continua com a sua mão estendida, esperando o arrependimento sincero do seu povo. E sempre que o povo de Deus se arrepende de seus pecados, confessa seus pecados, toma uma posição, muda de vida, deixa de praticar o pecado, se volta para Deus, Deus novamente os levanta. E Deus sempre provê, em meio a esses cativeiros, a esses juízos, Deus provê homens e mulheres de Deus que profetizam, que ao expor, ao ensinar a palavra de Deus, a palavra profética, Deus desperta o coração daquele que está caído para se voltar ao Senhor, seu Deus, e Deus restaura a sua vida e Deus restaura o seu ministério. Agora nós vamos analisar a sinopse do tópico 1. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente, tanto no reino de Judá como na Babilônia. Foi isso que nós vimos. A sinopse é um resuminho, em poucas palavras, do tópico que nós estudamos. Agora nós vamos para o tópico 2, os profetas menores. Subtópico 1, os profetas do Reino do Norte. Os irmãos devem lembrar, na aula passada, quando nós estudamos os livros históricos e poéticos, nós estudamos o período dos reis, e nós vimos que após um reino unificado nos reinados de Saul, Davi e Salomão, a partir do sucessor de Salomão, Roboão, o reino de Israel foi dividido em 2. Israel, que ficou com o território do norte, e Judá, que ficou com o território do sul. Por isso nós vamos identificar os profetas menores profetizando, principalmente no reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel: Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Amós 6:1. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Amós 2:6-8 e 5:11. Os irmãos notem que interessante isso aqui. Mesmo que tudo estivesse bem, tudo prosperando, era tempo de prosperidade, tempo de paz, tudo dando certo. Mas o povo estava longe de Deus. Os irmãos notem aqui que nem sempre tranquilidade, tudo dando certo, tudo bem, é sinal de que nós estamos bem para com Deus. Nem sempre. Às vezes pode aparentemente tudo estar dando certo. E nós estarmos com uma vida totalmente longe de Deus. Isso não é parâmetro. Israel vivia prosperidade, mas espiritualmente Israel estava longe de Deus. Nos lembra muito aquela igreja do Apocalipse, Laodiceia, que ela dizia: rico sou e não tenho falta de nada. Aí Jesus olha para ela e diz que ela era miserável,
desgraçada, pobre, cega e nua. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento, Amós 6:7. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria e do homicídio, do roubo e da opressão. Oséias 1:2, 4:10, 5:2, 7:1 e 12:7. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Amós 9:14 e Oséias 14:4. Nós vemos aqui como Deus é misericordioso. Deus visa sempre que o seu povo, quando está em pecado, quando está em apostasia, quando está longe dele, o povo acorde e se volte para Deus. Deus não tem prazer em ver um homem e uma mulher. Ele não tem prazer em ver seus servos no pecado, na idolatria, na desobediência, na rebeldia. E mesmo quando ele permite o juízo, porque o pecado tem uma consequência, mesmo assim, Deus espera que o seu povo se arrependa de seus pecados. E normalmente a cada palavra de juízo pronunciada contra o povo de Deus, havia no final uma palavra de ânimo. O próprio profeta Jeremias, profetizando numa carta que ele envia aos cativos de Babilônia, ele escreve que o povo devia buscar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mesmo para um povo que estava em cativeiro, por causa do seu próprio pecado, por ter desobedecido os profetas, por não ter dado ouvido às profecias, mesmo esse povo estando lá, Deus enviava o profeta profetizando. Incentivando o povo a se voltar para Deus. Os profetas pré-exílio. Subtópico 2. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento, Joel 2:12, e profetizou o derramamento do Espírito, Joel 2:28. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, Miqueias 2:11 e 3:11, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá, Miqueias 3:12 e Miqueias 4:10. Abacuque também foi um profeta que reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida. Até nós já falamos alguma coisa sobre Abacuque em ministrações anteriores. Abacuque 1, do 1 ao 4. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação, Abacuque 1:6. O profeta Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e destruição, a destruição no grande dia do Senhor. Sofonias 1:4 até o 8 e depois ao 14. Esse profeta Sofonias também profetizou a restauração do remanescente, Sofonias 3:13. Todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Meu irmão e minha irmã, que está aqui assistindo essa escola bíblica,
A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A nossa caminhada cristã, ela é, muitas vezes, entre altos e baixos. O próprio apóstolo Paulo diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Há uma outra palavra que diz que o justo, ainda que caia, ele não ficará prostrado. Talvez eu esteja falando aqui para irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, servos e servas de Deus, que estão vivendo um momento de frieza espiritual, de fraqueza espiritual, ministérios destruídos. Mas saiba, meu irmão e minha irmã, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A misericórdia de Deus ainda está sobre sua vida, porque ainda é tempo de arrependimento. Se Deus permitiu a tua queda, foi para que ainda houvesse oportunidade de arrependimento. Porque se Deus, a pior coisa que Deus pode fazer com o homem é quando Deus entrega a pessoa a si mesmo, por conta própria. Isso está descrito lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Como é triste quando Deus entrega uma pessoa por conta dela mesma. Como Deus fez com Saul, que Deus rejeitou Saul, e Saul já nem sabia. Ele foi conversar com Deus como se Deus ainda se relacionasse com ele. A Bíblia diz que Saul já não sabia que o Espírito Santo se tinha retirado dele. E como que Saul acabou? Acabou na feitiçaria, consultando uma feiticeira, uma coisa que Deus abominava, que Deus proibiu expressamente na sua palavra. Mas se o Espírito Santo ainda está te movendo, ainda está tocando no teu coração, para que tu te arrependa dos teus pecados, ainda é tempo. Entre o pecado e o juízo, às vezes existe um tempo que a Bíblia chama de tempo do arrependimento. É aquele tempo em que Deus está dando para que o homem se arrependa dos seus pecados e o pecado não tenha uma consequência trágica. Que o homem não vá, o servo e a serva de Deus não vá para o pecado da incredulidade. Porque o pecado da incredulidade, nós vimos isso na aula passada, por causa do pecado da incredulidade, a esmagadora maioria daqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida. E a carta aos Hebreus adverte que nós tomássemos esse exemplo de Israel para não cometermos o mesmo pecado da incredulidade. E às vezes Deus está dando esse intervalo para que o pecado da incredulidade não se assenhoreie da nossa vida. E nós tomemos um rumo que não tem mais volta. Ainda é tempo de se arrepender. Subtópico 4. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. Jonas 1:2. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Jonas 3:4. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Jonas 3, do 8 ao 10. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Naum 1, do 1 ao 9. Os irmãos vejam aqui. Uma geração toda se arrependeu e Deus não trouxe o juízo. O juízo só veio depois que aquela geração passou. A geração que se arrependeu, Deus poupou. E Deus só não poupou a próxima geração, porque a próxima geração não continuou servindo a Deus. Diferente da geração anterior, que tinha se arrependido de seus pecados, toda a nação tinha conclamado jejum. Deus não trouxe juízo sobre aquela geração. Ele trouxe depois que passou aquela geração.
Porque aí entrou uma geração que, mesmo conhecendo a história, mesmo sabendo do juízo que Deus tinha pronunciado, e tinha revogado por causa do arrependimento, mesmo sabendo disso, eles não se arrependeram de seus pecados. Aí Deus não teve outra alternativa a não ser trazer o juízo. Mas aquela geração que se arrependeu, Deus poupou. Deus teve misericórdia. Eu creio, meus irmãos, que é uma coisa que nós precisamos. Nas nossas congregações, nos arrependermos de nossos pecados, renovarmos uma aliança com Deus. Como nação, nós precisamos isso. A nossa nação precisa urgentemente se arrepender de seus pecados. Porque senão o juízo vai vir. E Deus tem usado homens e mulheres que têm proclamado: arrependei-vos de seus pecados, para que o juízo não venha. Para que Deus tenha misericórdia. O profeta Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Obadias 1, do 1 ao 3. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Obadias 1, do 8 ao 11. Por essa razão, Deus os condenava à destruição. Obadias 1, do 15 ao 16. Enquanto Judá seria restaurada. Obadias 1, 17. A sinopse 2. O resumo em poucas palavras do tópico 2 que nós estudamos. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tópico 3, o livro do Apocalipse. Subtópico 1. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego apocalipsis significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. As referências bíblicas: Lucas 17, 30, Romanos 8, 18, 2 Tessalonicenses 1, 7, 1 Pedro 1, 13. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, 1, e assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1, 1. E apresenta o apóstolo João como seu autor, Apocalipse 1, 1. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas, da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, Apocalipse 1, 11. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa vez perguntaram para Billy Graham se ele estava preocupado com os últimos acontecimentos, algumas profecias que estavam se cumprindo naqueles dias, e Billy Graham responde o seguinte: eu li o Apocalipse e sei que tudo vai terminar bem. Uma grande parte das pessoas olham para o livro do Apocalipse com medo, mas a igreja não precisa ter medo. Quem precisa ter medo, temor, quando lê o Apocalipse, são os ímpios. São aqueles que têm rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo, têm insistido em seus pecados, como o próprio livro do Apocalipse diz, lá no capítulo final, capítulo 22, aqueles que estão sujos e ainda estão se sujando mais ainda, cada vez mais mergulhando num mar de lama, ao invés de se arrependerem de seus pecados, cada vez mais se atolam em seus pecados.
Esses devem sim ter medo, porque o Apocalipse é juízo contra esse sistema que a Bíblia chama de mundo, que governado por Satanás, motivado por Satanás, se levanta e se opõe contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Jesus Cristo, o Messias de Deus, o eleito de Deus, aquele que Deus escolheu para enviar ao mundo e através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, apontar o único caminho que pode conduzir ao homem a Deus. Pode conduzir o homem e trazer ao homem a salvação, a vida eterna. E a grande maioria das pessoas tem rejeitado esse chamado. Para esses, o Apocalipse é uma advertência. Mas para a igreja, o Apocalipse é a garantia da vitória final. Independente do que o povo eleito de Deus enfrente nessa terra. Adversidades, enfermidades, pandemias, guerras, a morte física muitas vezes, a tortura. Mesmo que tudo isso sobrevenha sobre o povo de Deus, nós sabemos que no final tudo terminará bem. E se nos importa morrer antes da segunda vinda de Cristo, que até na nossa morte nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Que a nossa morte seja para a honra e glória do nome do Senhor. Subtópico 2, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que vão acontecer. Apocalipse 1,19. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou a palavra de Deus, Apocalipse 1,2. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia, Apocalipse 1,3 e 22,14. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus, Apocalipse 1,7. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Apocalipse 14, do 7 ao 8. Satanás será derrotado, Apocalipse 20, 10. O pecado será banido e aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. Apocalipse 21, do 2 ao 4. Por isso somos encorajados a clamar, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Louvado seja Deus. Aliás, a palavra Maranata, que tem como significado que o Rei Jesus está voltando, que o Senhor Jesus vem, ainda que na carta aos Coríntios a gente subentenda que naquele contexto Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vem com juízo sobre o maldito. Quem é o maldito ali? Aquele que não creu em Jesus. Aquele que rejeitou a Cristo. Mas no Apocalipse, que é a segunda vez que no grego aparece a palavra Maranata, no Apocalipse ela se refere exclusivamente ao clamor da igreja para que Jesus venha, porque nós sabemos que essa segunda vinda de Jesus será em poder e grande glória. Esse é o grande dia do Senhor, profetizado pelo profeta Sofonias, que nós já estudamos aqui nessa lição. Esse é o grande dia, quando Cristo virá, para de uma vez por todas julgar os ímpios e dar à igreja a sua vitória final.
sobre todo aquele sistema que se opôs a Deus ao longo de todas as eras. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Aí ele proclama, Maranata. Ali, por causa desse contexto, nós subentendemos que Paulo está falando Maranata no sentido de que Cristo vem com juízo sobre aquele que não ama a Jesus. Porque a palavra anátema significa maldição, maldito. Mas já no Apocalipse 22:20, que algumas poucas traduções trazem a palavra Maranata. A King James atualizada traz. Maranatá, que significa o Senhor Jesus vem. No Apocalipse é o clamor da igreja. Nós que conhecemos o Apocalipse, sabemos que Deus garante a vitória da igreja. É certa a vitória da igreja. Nós clamamos dia após dia. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a esposa dizem, vem. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa sinopse 3, encerrando aqui a nossa lição, o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui encerrando a nossa escola bíblica. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Nós vamos agora fazer uma oração de encerramento e, por fim, encerrarmos. Pai bendito, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, porque está sobre nós a mesma bem-aventurança que foi proclamada lá para os irmãos na igreja primitiva. Quando as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia receberam esta preciosa carta, esse precioso livro, e havia uma bem-aventurança sobre aquele que ia à frente da congregação ler. E essa bem-aventurança se estendia àqueles que ouviam na congregação. Nós glorificamos ao teu nome porque essa mesma bem-aventurança, ela se estende sobre a nossa vida hoje. Quando lemos e quando ouvimos as profecias deste livro sagrado. Bendito seja o teu nome. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está assistindo essa escola bíblica. Tem misericórdia e te agradecemos pela tua palavra bendita e preciosa, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.